Nós começamos a ler esse texto vendo a respeito de 3 homens que tentaram, lutaram, pelejaram a noite inteira dentro dos barquinhos, indo de um lado para o outro no mar, né? Tentando apanhar peixes. Era sua profissão, era o seu trabalho, era o que faziam, era de onde tinham as suas rendas. Tanto que a tradução King James vai dizer que Tiago e João, filho de Zebedeu, eram sócios de Simão Pedro. E a Bíblia Sagrada vai dizer então que esse dia eles trabalharam a noite inteira. Lançaram sua rede a noite inteira de um lado e para o outro, mas foi vão. Não conseguiram pescar, não conseguiram apanhar peixinho algum. Mas a Bíblia Sagrada vai dizer que nesse dia, logo pela manhã, logo pelo decorrer do dia, quando ali eles já haviam desistido daquela pesca, haviam desistido de fazer qualquer coisa naquele dia, porque já tinham pelejado, tentado de todos os jeitos e não tinham conseguido nada. Eles estavam na praia, lavando as suas redes, guardando todos os seus objetos de trabalho, indo para casa frustrados, decepcionados, com as mãos vazias. Mas a Bíblia Sagrada vai dizer que chega Jesus bem ali, e Jesus estava sendo apertado pela multidão que queria ouvir a qualquer custo a palavra com que ele ensinava. E quando ele avistou os 2 barquinhos, ele então sobe no barquinho de Simão e pede para Simão afastar um pouco o barquinho da terra, para que ele pudesse então pregar para aquela multidão, porque ele, quando estava na terra, a multidão apertava, e eu acredito que dificultava a pregação da palavra. E ali, naquele dia, Jesus ensina a multidão. Jesus prega uma palavra, acredito que poderosa. Mas, naquele dia, eu acredito que aquela palavra também alcançou a vida de Simão. Alcançou também a vida de Tiago. E alcançou também a vida de João. Que quando Jesus termina de pregar aquela palavra, ele vira para Simão e fala: olha, volta-te ao mar alto e faz lançar a sua rede. Volta para o mar e vai lançar a sua rede em águas mais profundas. E Simão olha para ele e fala: olha, Senhor, nós temos pescado a noite inteira e nada nós conseguimos pegar. Mas, sob a tua palavra, eu lançarei a rede. E ali então Simão entra no barquinho, lança a sua rede. E para sua surpresa, aquela rede veio lotada, repleta de peixinhos. Era tanto peixe que tiveram que acenar para que o outro barco viesse também. Encheu-se os 2 barcos de tal maneira que quase afundavam. E é exatamente isso que Deus quer que eu e você entenda com esta palavra. Quantas pessoas, com quantas pessoas, né, que eu estou falando neste momento, que me ouve e que você já pelejou a noite inteira. Você já pelejou uma vida inteira. Você já está pelejando faz 1 mês, faz 1 ano, não sei quanto tempo. Mas de todos os jeitos que você faz, você volta para casa frustrado. Você volta para casa decepcionado, você vai dormir de mãos vazias, nada sai do lugar, você não conseguiu pescar nada, você não conseguiu alcançar nada até o dia de hoje. Mas eu quero te convidar nesta tarde para ouvir a palavra de Deus e aprender que se você dar ouvidos à voz de Deus, à palavra de Deus, e atentar à direção que o Senhor quer te dar, você vai ter uma pesca tão maravilhosa quanto Simão Pedro teve. O problema, eu acredito, sempre falo isso para as pessoas. Muitas das frustrações que nós passamos no decorrer das nossas vidas poderiam ser evitados se antes de tomarmos qualquer decisão
orássemos a Deus. Se antes de fazermos qualquer coisa, falássemos com Deus. Aquele foi talvez o primeiro encontro, talvez não, eu acredito que tenha sido o primeiro encontro de Simão com Jesus. Mas foi o suficiente para ele conhecer e provar do poder que havia nas mãos de Jesus. Quantas pessoas que você já foi ao culto, você já foi a uma igreja, você já ouviu uma palavra, você já ouviu uma oração, mas você ainda não provou do poder de Jesus. Você ainda não provou do amor de Jesus. A palavra de Deus vai dizer, se é que já provastes do amor de Jesus, da bondade de Deus. E quantas pessoas que estão exatamente assim. Você já ouviu falar de Jesus, você já ouviu uma palavra, você já ouviu a oração, mas você ainda não mudou a sua direção. Você está voltando para o mesmo lugar, aonde você não conseguiu pegar nada. Você estava voltando para as mesmas atitudes, seguindo o seu próprio entendimento, seguindo a sua própria intuição e esquecendo de orar a Deus, esquecendo de consultar a Deus, de falar, Senhor, olha, a minha pesca a noite inteira não teve sucesso, foi ruim, me direciona, Senhor, me mostra para onde que eu tenho que ir, me mostra onde eu tenho que mudar, o que está acontecendo, Senhor. Se eu tenho que mudar alguma atitude, alguma forma de pensar minha estiver errada, Jesus te convida, através desta palavra, a viver uma vida de obediência, seguindo a direção de Jesus. Nós vemos pela palavra que funciona. Nós vemos pela palavra que traz efeito. Mas muitos encontram dificuldade de seguir uma direção e preferem continuar uma vida de frustração, de erro, de decepção. Irmãos, até quando? Até quando viver uma vida que não leva para lugar nenhum? Até quando continuar insistir em uma coisa que não sai do lugar, que até hoje não deu em nada, só gerou tristeza, só gerou lágrima, só gerou frustração, só gerou angústia? Em nome de Jesus, através desta palavra, larga a mão disso. Larga a mão de viver achando que você vai conseguir mudar alguma coisa pela sua própria mão. A gente viu que se fosse pelo conhecimento, aquilo era a profissão de Simão, Pedro, de Tiago e de João. E todo o conhecimento que eles tinham a respeito desta profissão não foi suficiente para fazer com que eles voltassem para casa com metade da pesca que Jesus, somente com uma palavra, deu o dobro, deu muito mais do que eles esperavam. Você precisa entender, eu preciso entender, que viver baseado nas nossas experiências, viver baseado na experiência dos outros, viver baseado naquilo que a gente acha, naquilo que a gente acredita, muitas das vezes não é o suficiente para nos fazer sair do lugar. Não é suficiente para nos fazer alcançar uma pesca maravilhosa. É preciso, é necessário ouvir a direção de Jesus. Você entendeu por esta palavra que apenas uma palavra, uma direção da parte de Jesus foi suficiente para dar para Pedro, para Tiago e para João muito mais do que eles esperavam? Então, para que viver uma vida de tristeza, de frustração? Para que desistir? Para que desanimar, largar a mão de tudo? Para que alimentar essa vontade de sumir? Para que alimentar uma vontade de morrer? Para que alimentar uma vida que só nasceu para sofrer? Não é isso que Jesus tem para você. Não é isso que Jesus quer para você. Mas Ele quer que você abra seu coração, abra sua mente, abra os seus ouvidos e ouça a palavra de direção que Ele tem para a sua vida, para o seu coração, para a sua alma. Só ouvir falar de Jesus não é suficiente. Só ouvir uma oração não é suficiente. É necessário posição, é necessário atitude, é necessário que se faça algo.
Só ouvir não é suficiente. Pedro não só ouviu, mas Pedro tomou uma atitude logo após ter ouvido uma direção. Ouça a direção de Deus para sua vida e haja. Ouça a direção de Deus para sua vida e tome uma atitude, tome um posicionamento. E eu tenho certeza que você vai voltar para casa tão maravilhado quanto Pedro, Tiago e João voltaram para sua casa, tá bom? Não precisa ficar vivendo essa vida de frustração. Não precisa ficar vivendo essa vida de sofrimento. Nós temos as nossas provas e lutas. Não estamos querendo dizer que a vida com Jesus é um mar de rosas, não. Queremos dizer que quando nós estamos com Jesus, quando nós estamos em Jesus e ouvimos a sua palavra, a sua voz, a nossa vida é consolada, é ajudada, sustentada e direcionada pelas mãos do Senhor, tá bom? Fique com esta palavra, medita aí no seu coração. Tenho certeza que Deus tem algo tremendo para a sua vida, tá bom? Deus abençoe.